Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à mesa sobre a presença da China na América Latina. Hoje é a primeira mesa de 3. Antes de eu passar para as próximas mesas, eu quero primeiramente agradecer à Universidade Federal da Bahia, saudar a organização do Congresso UFBA 2023, parabenizá-los pelo êxito e pelo recorde de apresentações e de inscritos também. Quero também agradecer a promoção dessa mesa, o Departamento de Ciência Política da UFBA, o Grupo de Pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia e o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na UFBA. Também, aproveitando esse breve agradecimento, eu faço uma menção especial à FAPESB, ao CNPq e ao PIBIC da UFBA, por conta de seu apoio incondicional ao longo desse projeto, tá certo? Bom, eu sou Jorge Ribeiro, eu sou bacharel em Ciência Política pela UFBA e mestrando também em Ciência Política pela UFBA, já pesquiso China na América Latina há um tempo e estarei no comando dessa mesa, mediando e também apresentando o trabalho. Bom, antes de eu falar brevemente dos meus colegas, eu quero chamar a atenção que nós temos 3 mesas, contando com hoje. Temos mais uma mesa sobre as relações da China com a América Latina amanhã, nesse mesmo horário, 10h30, aqui no auditório, Mastaba, aqui na Faculdade de Arquitetura, e na sexta-feira uma mesa mais ampla da situação chinesa na ordem internacional, com o professor Jorge Almeida, que está aqui presente, do Departamento de Ciência Política da UFBA, o professor Renildo Souza e a professora Elza Kraichett, ambos do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. A mesa também será nesse mesmo horário, das 10h30 às 12h. Então venham participar também. A segunda mesa de amanhã, para não me esquecer, a gente vai tratar da relação da China com outros países da América Latina, tá certo? Os países são Paraguai, Equador, Guiana e Suriname. Inclusive eu quero chamar a atenção porque houve uma mudança, tá certo? O Jeremias Carvalho, que apresentaria sobre o Equador hoje, ele foi transferido para amanhã, a mesa de amanhã, e o Rafael vai falar do país do Peru hoje, tá certo? Então teve esse ajuste, ok? Bom, eu quero chamar a atenção na mesa, estão aqui comigo Fernanda Barreto, Rafael Soares da Silva e Beatriz Favero. Eles vão apresentar o trabalho deles aqui em conjunto comigo, tá certo? Eles vão apresentar o plano específico deles de trabalho, país específico, mais à frente, ok? Então, para começar, eu vou fazer uma fala mais ampla do projeto, trazer algumas informações contextuais sobre o que é que nós estamos pesquisando, qual é a nossa trajetória de pesquisa. Em seguida, eu vou passar para a Beatriz, que vai tratar da questão da Bolívia. Depois, Colômbia, com Fernanda, Rafael com Peru e eu encerro falando do Chile, tá certo? Quero lembrar que cada um tem 10 minutos para a sua apresentação, tá certo? Então vamos iniciar. Eu vou agora começar falando um pouco desse projeto e depois eu vou passar a palavra, ok? Bom, esse projeto PIBIC, sobre as relações econômicas e diplomáticas da China com a Bolívia, Chile, Colômbia e Equador, como eu falei, será amanhã, Peru, tá certo? Nos últimos 15 anos, entre 2005 e 2020, diz respeito a uma pesquisa mais ampla que o professor Jorge Almeida vem desenvolvendo já há alguns anos sobre o processo de emergência global da China. O nosso objetivo com esse projeto é justamente pesquisar as relações que a China está estabelecendo com os países da América Latina em geral, mas aqui no caso específico com os países sul-americanos, todos os países sul-americanos, tá? E nosso objetivo, portanto, é cobrir as relações diplomáticas, acordos de cooperação, relações políticas e também as relações econômicas, expressas em comércio bilateral da China com esses países e também nos investimentos chineses no continente. Então esse é o nosso objetivo, nosso objeto de trabalho. Então eu quero chamar a atenção para algumas coisas agora para dar um contexto maior para vocês. A China hoje é um assunto absolutamente incontornável na ordem internacional, tanto em relação à economia política, em relação à tecnologia e inovação, em relação à cultura, nas relações bilaterais, etc. O país asiático hoje goza de uma condição de potência dominante no cenário global,
em disputa direta com os Estados Unidos, estabelecendo relações sólidas com diversos países da América Latina, da África e da Ásia, assim como o centro do capitalismo desenvolvido da Europa. Chama a atenção também que esse processo de ascensão internacional da China cresceu significativamente a partir de uma série de processos de reformas estatais iniciadas em 78, com a ascensão de Deng Xiaoping ao centro do poder chinês após a morte de Mao Zedong, e esse processo continua até hoje, através dos congressos do Partido Comunista da China, etc. E a Revolução Popular, ocorrida em 1949, estabeleceu as bases de soberania do Estado chinês para que essas reformas que continuam até hoje e que explicam boa parte do que a China é na atualidade, essa Revolução Popular estabeleceu as bases fundamentais desse processo, tá? Então eu quero chamar a atenção para mais algumas coisas, para dar uma dimensão do que a China representa hoje. Primeiro, em termos de economia, ela é o principal importador, né, no mundo, ela é um dos principais mercados de capitais hoje, né? Ela ainda está um pouco atrás de outros países, mas a depender da situação particular, ela é o primeiro parceiro econômico e comercial de todos os países da América Latina, com algumas exceções. Grande exportador de capitais, participa de muitos projetos de infraestrutura, projetos de tecnologia ao redor do mundo, tá certo? Possui várias empresas no mundo todo, tá? Então, eu só quero chamar a atenção. E esse processo começa a se intensificar já na última década, de 2010 para cá, na esteira do aprofundamento dessa presença da China aqui na América do Sul, especialmente depois que eles lançaram uma política em 2008, algumas diretrizes que foram divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores da China em 2008, que foi atualizado em um plano de cooperação 136, lançado em 2014 no Fórum China-CELAC. A CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Então, nessa ocasião, em 2014, começou não só essa presença econômica e diplomática se aprofundar, e até certo ponto estabeleceu relações muito singulares com os países da América Latina e da América do Sul e do Caribe. Então, esse plano de cooperação que eles chamam Plano 136 é um ponto marcante de ascensão, não só de consolidação da presença da China no continente latino-americano, como um marco divisório do ponto de vista do aprofundamento da presença deles aqui. Então, esse plano basicamente diz o seguinte: o número 1 significa um plano abrangente e bilateral entre a China e os países da América Latina e Caribe. O número 3 significam 3 motores, que eles chamam a atenção, 3 áreas de aprofundamento primário, tá certo? Comércio, investimentos e financiamentos. E o número 6 são as outras áreas prioritárias desse esquema, que são energia e recursos naturais, construção de infraestrutura, manufatura, inovação científica e tecnológica e agora, mais recentemente, tecnologias da informação, tá? Então é com esse quadro geral que a gente se depara. E para dar conta do nosso objeto de estudo, do nosso objetivo, nós utilizamos uma abordagem particular. Nós utilizamos a tradição do pensamento crítico latino-americano, com a teoria marxista da dependência, desenvolvida por Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Pambirra, que é uma teoria muito importante para pensar a posição da América Latina no cenário internacional, tá? Utilizamos a teoria clássica de Lenin do imperialismo e algumas contribuições posteriores também a ele, para pensar como os estados do centro do capitalismo dominam a periferia do sistema. E, além dessas duas teorias que são centrais para a gente, nós utilizamos alguns estudos mais gerais, tanto da relação da China com os países da América Latina em geral, relações diplomáticas e relações comerciais, como também estudos de caráter específico do processo de desenvolvimento da China, do ponto de vista da operação das reformas iniciadas em 78. Então, esse é o nosso quadro breve do nosso projeto. Nós aqui vamos tratar de alguns países em específico, mas esse é o nosso contexto do nosso projeto. Essa é a nossa temática e vale lembrar que essa pesquisa ainda está em desenvolvimento. Então, feitas essas breves considerações, eu vou passar a palavra para a Beatriz,
que vai tratar agora um pouquinho do caso boliviano, não é isso? Boliviano. Obrigado. Bom dia, meu nome é Beatriz Gramacho Fávero, eu sou bolsista de iniciação científica do PIBIC 2022-2023, com bolsa UFBA. Eu faço parte do grupo de pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, com um plano de trabalho estudo das relações econômicas e diplomáticas entre a China e a Bolívia. É importante colocar que a pesquisa ela ainda está em fase inicial e que todos os dados que vão ser apresentados aqui, eles não são finais e ainda vão passar para uma análise mais profunda. Além disso, a maioria dos dados aqui apresentados eles correspondem aos anos de 2020 e 2021, assim que a gente deve se atentar a possíveis mudanças que ocorreram no último ano. Bom, a Bolívia foi um país que, como muitos outros da América do Sul, ele foi colonizado por espanhóis. O seu processo de independência ele iniciou em 1809 e terminou em 1825, liderado por Simão Bolívar. Antes, a Bolívia era conhecida como Alto Peru e, a partir desse momento, ele passa a adotar o nome dos seus principais revolucionários. Durante a passagem do século XIX para o XX, a exportação de minerais ela se encontrava de extrema importância e a Bolívia, ela tinha uma grande fonte de estanho, então se encontrou como um dos seus maiores fornecedores. Em 1931, junto com a Malásia, a Nigéria e as Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia, eles correspondiam a 81% da produção mundial do estanho. E assim, por muitos anos, o estanho e outros minerais que foram encontrados na Bolívia, como o zinco, o cobre, o ouro, a prata e o wolframio e o chumbo, eles foram importantes determinantes para a Bolívia e a sua retirada e o transporte fez com que o país recebesse muitos investimentos, principalmente na construção de estradas e ferrovias. Em meados dos anos 80, a exportação de minérios ela havia diminuído muito, principalmente com a crise de 29, e mesmo com a estatização das mineradoras em 52, o país ele se encontrava em crise. Enfraquecido por ter perdido sua base econômica, além da perda de território com a Guerra do Chaco, um território bastante inóspito, mas que ela ia ajudar a Bolívia na tentativa de chegar ao mar e assim ajudar no transporte de petróleo que foi descoberto na região. Então a Bolívia ela resolve investir mais na exploração de gases naturais e petróleos, que havia começado em 1881, e com o passar dos anos ela cresceu muito, e o pagamento dos royalties pelos Estados Unidos ele se mostrou uma importante fonte de renda. Então houve uma decisão de nacionalizar a empresa estadunidense Standard Oil. No final do século XX, início do século XXI, a plantação de soja ela também começou a entrar na economia boliviana, sendo hoje o produto agrícola mais exportado pelo país. Em 7 de fevereiro de 2009, durante o governo de Evo Morales, a Bolívia ela se tornou um estado plurinacional, ou seja, um estado que ela compreendeu que o país ele é constituído por diversas nações indígenas, admitindo uma certa autonomia dessas nações, de uma forma que recuperasse a autonomia relativa dos povos. A Bolívia ela possui 2 capitais, Sucre, que é a capital constitucional e sede do judiciário, e La Paz, que é a capital administrativa e sede dos poderes executivo e legislativo. O país ele apresentou em 2021 uma população de 12.079.472 e um PIB per capita de 3.370 dólares. Em 59, a Bolívia ela começou a estabelecer relações diplomáticas com Taiwan, República da China, com o estabelecimento de embaixada na Bolívia e mais tarde da Bolívia em Taiwan. Mas depois do reconhecimento da República Popular da China como a verdadeira China pelos Estados Unidos, abriu um espaço para que outros países cogitassem a estabelecer uma relação com essa. Assim, em janeiro de 85, o ministro das Relações Exteriores da Bolívia ele fez uma ligação para o cônsul da Embaixada da China. Em 9 de julho de 1985, foi formalizada uma relação diplomática entre a República Popular da China com a Bolívia, em que a Bolívia, em um pronunciamento feito pelo então ministro das Relações Exteriores, Edgar Camacho, ao embaixador de Taiwan, Edward Wu,
que dizia que o governo da República da Bolívia reconhece que o governo da República Popular da China é o único governo legal da China e Taiwan é uma parte inalienável de seu território, rompendo assim de vez a relação entre os dois países. As exportações da Bolívia são de maior parte de petróleos e gases naturais, correspondendo em 2020 a um valor de 2,2 bilhões de dólares, seguido de ouro com 1,23 bilhões de dólares, zinco com 566 milhões de dólares e outros metais preciosos correspondendo a 517 milhões de dólares. E por último, a soja com 503 milhões, que é o maior produto agrícola exportado. Os países que mais exportam são, em primeiro lugar, o Brasil, com 1,12 bilhão de dólares, a Argentina com 1,06 bilhões de dólares, a Índia com 719 milhões de dólares, o Peru com 477 milhões e, por fim, a China com 388 milhões. Em questão de exportação, os Estados Unidos ele se encontra em 7º lugar com 330 milhões de dólares. Alguns dados mais recentes de 2021 eles sugerem que houve um aumento em exportação para a Índia e colocando à frente do Brasil e da Argentina e uma diminuição das exportações para a China, colocando essa fora do mapa e dando lugar ao Japão. Porém, como são dados mais recentes, eles correspondem a meses específicos, ainda precisam ser analisados em sua totalidade para ver se essas mudanças elas foram pontuais ou elas perduraram durante 2021 e possivelmente 2022. Em relação às importações, os países que a Bolívia mais importa são China, com 1,26 bilhões de dólares, o Brasil, com 1,1 bilhão de dólares, o Chile, com 791 milhões de dólares, o Peru, com 535 milhões de dólares, a Argentina, com 516 milhões. E em relação aos Estados Unidos, ele se encontra em seguida da Argentina, com 489 milhões de dólares. Os principais bens importados são petróleo refinado, 510 milhões de dólares, carros, 233 milhões de dólares, pesticidas, 173 milhões de dólares, caminhões de entrega, 168 milhões e ferro forjado, 174 milhões. Esses números eles demonstram que o maior parceiro comercial da Bolívia é o Brasil, com um fluxo de 2,22 bilhões de dólares, seguido da China com 1 bilhão e 648 milhões e depois da Argentina com 1 bilhão e 547 milhões. O que se deve principalmente a essa relação com o Brasil e com a Argentina pela proximidade territorial. Além disso, ele fica evidente que um saldo deficitário da Bolívia em relação à China, pois não estabelece uma relação comercial de ganha-ganha, e sim uma relação de dependência, pois enquanto a Bolívia exporta pouco para a China em relação ao que importa dela, e dentro desses produtos mais bem primários e, portanto, de mais baixo valor, como metais preciosos, 95,1 milhões de dólares, zinco, 93,4 milhões, carne congelada, 58,6 milhões, e estanho, 28,6 milhões, e chumbo, 26,4 milhões, ela importa da China em grande quantidade, em geral, produtos industriais de alto valor agregado, como pesticidas, 58,5 milhões, pneu de borracha, 54,3 milhões, artigos de vestuário, com 51,6 milhões de dólares, caminhão de entrega, com 37,3 milhões, e carros, com 35,2 milhões. E de acordo com o doutor de Ciência Política da USP, Diego Pereira Siqueira, em um artigo para o dossiê amazônico da nova revista Amazônica, a presença da China na Bolívia ela se dá de forma insignificante por investimento estrangeiro direto, IED, e sim mais por meio de instituições financeiras de como o Exim Bank China, Export Import Bank. Também existem muitas empresas chinesas em território boliviano, em que o maior cliente dessas empresas é o próprio governo boliviano, e para a contratação para a realização de obras, a maioria por convite direto e não por licitação. Algumas dessas empresas são a Sino Hydro, a Sinopec, a China International Water and Electric Corp, CAMC Engineering, China Railway, Vixar Shenzhen e China Huazhong.
Com a alta dos empréstimos chineses em 2015 para projetos principalmente de infraestrutura, foi criado um acordo entre os países em que a China ela financiaria os projetos e as suas empresas os construiriam, assim de uma forma que aumentou a dívida da Bolívia com a China. Além disso, existem muitos financiamentos da China em relação a projetos relacionados à integração da América do Sul, como o Plano IRSA, a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana. Eu destaco também o acordo feito em janeiro de 2023 para exploração de reservas de lítio, que é conhecido no CE como o ouro branco do século XXI, que foi feito entre a estatal boliviana Yacimento de Lítio Boliviano e o consórcio chinês CBC, que é liderado pela Contemporary Amperex Technology Limited, uma das empresas líderes do mercado em produção de bateria de lítio. Foram investidos em torno de $1 bilhão destinado para infraestrutura, ou seja, na construção de estradas, no fornecimento de energia e na criação de 2 complexos para extração de lítio e produção do carbonato de lítio, nos solares do Uyuni e de Coipassa. Estima-se produzir em torno de 25 mil toneladas de carbono de lítio por ano, o que corresponde a mais ou menos 40 vezes a produção atual. Parte do lítio ele vai ser exportado para diversos países, mas parte ele será utilizado para a produção de baterias dentro do próprio território boliviano. Bom, obrigado, Beatriz, pela apresentação sobre a Bolívia. Eu vou agora passar a palavra para a Fernanda, que irá tratar das relações da China com a Colômbia. Bom dia a todos. Eu sou Fernanda Barreto, também sou discente de Ciências Sociais, vinculada ao grupo de pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, há cerca de 2 anos. E minha pesquisa, o plano de trabalho é dedicado às relações econômicas e diplomáticas entre a China e a Colômbia durante o período dos últimos 15 anos, focando aí nos anos de 2006 a 2020, mas a gente trouxe algumas atualizações dos anos de 2021 e 2021 e 22, né, que é justamente esses anos pós-pandêmicos, também para efeito de comparação. Logo de início, eu queria falar um pouquinho sobre a história da Colômbia, bem rapidamente. É um país que também passou por um processo de colonização, né? Portanto, possui também essa influência desse passado histórico, mas também, após o período de colonização, a sua economia também esteve voltada para a exportação de gêneros agrícolas, gêneros minerais. Então, continuou nessa dinâmica econômica mesmo após o período de colonização. Essa dinâmica muda um pouco a partir de crises econômicas mundiais, quando o acesso ao escoamento das mercadorias colombianas e dos gêneros agrícolas para as metrópoles, ele acaba dificultado por esse cenário internacional e aí passa a se desenvolver uma indústria incipiente, né, durante as grandes guerras e durante também a crise econômica mundial de 1929. Então, eles começam a desenvolver uma indústria, principalmente nas áreas de tecido, cerveja, transportes, e isso acaba gerando um pouquinho de foco nessa indústria nacional. E aí depois isso muda também, principalmente na década de 80, a um processo de liberalização novamente da economia. Tem também um pouquinho de pressão externa, né, dos Estados Unidos, do Fundo Monetário Internacional, devido a toda essa pressão para que os países latino-americanos pagassem as suas dívidas, né? É conhecido como o período de crise da dívida externa latino-americana. Então, existia toda essa pressão política, para além da questão econômica, que forçou esse processo de liberalização, abertura ao mercado estrangeiro, privatizações, e com isso aumenta o número de empresas estrangeiras estadunidenses e, posteriormente, também empresas chinesas. Passando aqui também para um quadro comparativo entre os países analisados, a China, até 2019, ela possuía índices sociais menores do que o da Colômbia, falando aí especificamente da expectativa de vida e do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Mas depois de 2019, ali no período de 2021 e 2022, de acordo com dados da ONU, a China ultrapassa a Colômbia, sobe para 0,768 no Índice de Desenvolvimento Humano, enquanto a Colômbia enfrenta uma queda desse mesmo índice, que passa a ser de 0,752. A expectativa de vida é elevada para 78,2 anos na China, enquanto na Colômbia passa a ser de 72,8 anos. Então, nós vemos aí um aumento desse índice de IDH, da expectativa de vida na China, em comparação à Colômbia. Também no que se refere aos índices econômicos, a grande vantagem
para a China, né, desde o início do período analisado. Há uma grande diferença de PIB. A China possui o PIB de 14,72 trilhões de dólares, enquanto a Colômbia apresentava 271,3 bilhões de dólares, né, no período de 2020. No ano de 2021, a indústria era responsável pelo montante de 6,9 trilhões de dólares da economia chinesa, motivo pelo qual a China possui o maior PIB industrial do mundo, de acordo com os dados mais atuais, enquanto a indústria na Colômbia somava 78,76 bilhões de dólares. Uma grande diferença também pode ser notada quanto às exportações e importações. Em 2020, a China ocupou o primeiro lugar mundial em exportações e o segundo em importações, posições que até agora estão mantidas, não houve muita mudança nesse sentido, enquanto a Colômbia ocupou a 55ª posição em exportações e 49ª em importações. No que se refere às trocas comerciais, também é possível identificar uma grande expansão da China. Lá em 2006, a China estava no 12º lugar dentre os países que, dentre a presença nas exportações da Colômbia, né, para o qual a Colômbia exportava. E ele se desloca para a 2ª posição no decorrer deste período e se mantém nesta posição até os dias atuais, atrás apenas dos Estados Unidos, que é, na verdade, o grande parceiro comercial da Colômbia, né? Desde o princípio, os Estados Unidos figuravam como primeira posição. Sai de uma participação de 1,85% no valor total de exportações da Colômbia em 2006 para 8,86% em 2020. Quanto ao perfil das mercadorias colombianas importadas pela China, predominam fortemente minérios e combustíveis, seguidos de gêneros agrícolas. O petróleo, por exemplo, ocupa a significativa fatia de 86,25% das mercadorias exportadas pela Colômbia à China, seguida das ferroligas, 7,37%, algodão, 1,88%, entre outros gêneros agrícolas e simples manufaturas, de acordo com dados do Atlas of Economic Complexity de Harvard, para o ano de 2019. Muito diferente é o perfil das exportações da China para a Colômbia. Segundo o levantamento estatístico realizado pela OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2019 predominam produtos de alto valor agregado e grau de complexidade, como, por exemplo, aparelhos de TV e rádio, 8,60%, computadores, 4,89%, brinquedos, 1,86%, motocicletas, 1,78%, dentre outras mercadorias de maior refinamento tecnológico e industrial. Então, é possível perceber que há também uma diferença na diversidade de mercadorias. Enquanto a Colômbia tem 86% das suas mercadorias concentradas no petróleo, né, a China tem uma grande diversidade de mercadorias. Isso inclusive, é uma vantagem em termos comerciais, porque caso exista a queda do valor de um dos itens, a economia também não sofre tanto abalo, caso exista uma maior diversidade, né, de produtos. Em 2006, as mercadorias chinesas correspondiam a 8,69% das importações da Colômbia, ascendendo para os significativos 23,91% das importações em 2020, de acordo com dados da CEPAL. Também no que se refere à balança comercial, a Colômbia enfrenta desvantagem. A Colômbia importa da China muito mais do que exporta. Então, nós vemos aí justamente essa tentativa do governo da China e da Colômbia, pelo menos no discurso, de equilibrar essa balança comercial. E esse, pelo menos no discurso, é importante porque é justamente um discurso que a China emprega da política do ganha-ganha, de dizer que ambos os países estão se beneficiando dessas relações comerciais, mas na prática nós conseguimos ver através dos dados uma desvantagem aos países latinos, dentre eles a Colômbia. Né? Em relação a essa balança comercial, há uma estratégia que foi divulgada pela Embaixada da Colômbia na China, que seria buscar uma maior diversificação de produtos, né? Introdução de novos gêneros agrícolas e manufaturas, tais como cafés especiais, flores, derivados do cacau, banana, abacate, abacaxi, maracujá, manga e limão do Tahiti. Não é uma boa estratégia também, né? Porque são produtos de pouco valor agregado, pouco nível de complexidade, apesar de, claro, ser possível compensar com a quantidade, mas ainda assim
se manter nessa posição agroexportadora. No que se refere aos investimentos da China na Colômbia, a China é o país asiático que mais investe na Colômbia, expandindo a sua influência em setores estratégicos da economia e infraestrutura colombiana. Investe principalmente em áreas como telecomunicações, hidrocarbonetos, infraestrutura e tecnologia, que são basilares para a economia de qualquer país, né? Durante o início dessa pesquisa, em 2021, a Embaixada da Colômbia na China informava haver um total de 88 empresas chinesas no país. Este dado já foi atualizado em 2022, passando para o expressivo total de 100 empresas chinesas em solo colombiano. Considerando somente os 3 últimos anos, houve 38 novos projetos em mineração, infraestrutura e energia. Notórios exemplos são a Zijin Mine, que comprou a mina de Buriticá, a China Harbor Engineer Company, que venceu a licitação para a construção do metrô de Bogotá, o projeto Regio Train, empreendido pela China Civil Engineering Construction Corporation, os projetos conquistados pela China Solar na área de energias renováveis e, além disso, também se destaca a BID com mais de 60 ônibus elétricos em Medellín. Teve até um contrato recente também de contratação de mais ônibus. Dentre outros empreendimentos relevantes, destaca-se a forte presença da Huawei, enquanto líder em tecnologia, a presença do China Development Bank, enquanto instituição financeira, Watson Medical Applies, Photon, Express Look, ZTE, Xiaomi, Minso, Jiangling, Power Petroleum International, entre outras. A ProColômbia, em dados divulgados pela Forbes, La República e El Heraldo, afirma que foi alcançado um montante de pouco mais de 2 bilhões de dólares de investimentos diretos da China na Colômbia nos últimos 3 anos, gerando 40.300 empregos. Mas quando a gente fala a geração de empregos, a gente também tem que levar em consideração que para que um país se torne, entre aspas, atrativo, também a esses empreendimentos, há também uma pressão para a redução salarial, redução do preço da mão de obra. Isso também gera questões a nível social e de dependência. No que se refere às relações diplomáticas, China e Colômbia estabelecem relações diplomáticas desde 1980. Tais relações se caracterizam por uma crescente aproximação comercial, enquanto se mantém um distanciamento político e ideológico. A Colômbia é historicamente mais próxima dos Estados Unidos e da política internacional empreendida pelos Estados Unidos, mas apesar dessa aproximação maior ideológica com os Estados Unidos, ela mantém essas relações comerciais, estreita os seus laços e adota um certo posicionamento pragmático em relação a isso, assim como a China. A grande maioria das visitas diplomáticas empreendidas por seus governantes possuem finalidades econômicas com celebrações de acordos comerciais, dentre os quais se destaca um acordo comercial de 1981, que institui uma comissão mista comercial, e um acordo para proteção e promoção recíproca de investimentos, assinado em 2008. Também foram celebrados durante o período tratados de cooperação para enfrentamento do tráfico de drogas, além de acordos voltados ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Importante ressaltar também que quando a gente fala desses tratados de desenvolvimento tecnológico, também envolve, às vezes, concessões de empréstimos, justamente esse discurso de que a China está ajudando os países latino-americanos a se desenvolverem, né? E isso acaba gerando também um certo otimismo em relação aos investimentos em infraestrutura, em relação a toda a parte de telecomunicações, transportes e as mudanças que isso geraria também, essa injeção de capital. Então é um pouco controverso devido a essa dependência e esses empréstimos e também o discurso de otimismo que permeia essas relações. Também vale citar que recentemente Gustavo Petro foi eleito para a presidência da Colômbia no segundo semestre de 2022, ele é do espectro de esquerda, né? Então isso gera uma certa aproximação maior ideológica, mas isso não se refletiu tanto em termos de acordos, de projetos em comum. Há muito pouca informação sobre isso até o momento e talvez por ser algo recente, né? Nós ainda não temos acesso a esses dados, talvez seja algo que seja mais numeroso mais lá para frente. E é isso. Os últimos 5 presidentes também visitaram a China, também elaboraram projetos e acordos em comum,
então já é algo de um longo prazo. E atualmente a Colômbia possui embaixada em Beijing, além de consulados em Hong Kong, Xangai e Guangzhou. É isso, agradeço a atenção e passo a fala. Bom dia, meu nome é Rafael Soares Valério da Silva, sou graduado em Ciências Sociais, componho o grupo de pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, sob orientação do docente Jorge Almeida. Dentro do grupo de pesquisa existe linha de pesquisa que desenvolve trabalhos em diferentes áreas. Eu faço parte da equipe de pesquisa de PIBIC, como voluntário, e nosso projeto de pesquisa é referente às relações econômicas e diplomáticas da China com países da América do Sul. Sendo o objetivo do meu plano é estudar as relações dos últimos 15 anos. Esse projeto de pesquisa teve início no semestre de 2022. Esse projeto de pesquisa teve início em 2022.2 e irá até o semestre de 2023.1. Ingressei no grupo a partir de 2022.2 e, diante disso, apresentarei os dados recolhidos até o momento. O objetivo específico presente em meu plano de trabalho são fazer o levantamento dos dados de desenvolvimento das relações diplomáticas entre os países, assim como também a identificação e quantificação das relações comerciais estabelecidas e expressa em importações e exportações de mercadoria entre ambos no período dos últimos 15 anos. O contexto político dos últimos 15 anos é conturbado, pois durante esse período o Peru teve uma média de 6 presidentes. Apenas um presidente conseguiu terminar o seu mandato, que foi o Yulata Humala, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que governou durante 2011 até 2016. Os motivos para os outros presidentes não terminarem o mandato dele foram motivos diversos, como impeachment, falecimento ou renúncia. Durante esse período, o Peru foi governado por presidentes que atuavam considerados como de esquerda, centro-esquerda, centro ou centro-direita. Porém, independente do espectro político de seus governos, a relação que o Peru tem com a China é a mesma, sempre aumentando de forma exponencial, sempre seguindo o modelo chinês de cooperação, 1 mais 3 mais 6. As relações diplomáticas entre o Peru e a China foram fechadas em 6 de dezembro de 1971, após o governo peruano reconhecer a República Popular da China como o único governo estrangeiro da China. Desde então, os dois países têm desfrutado de relações estreitas e frutíferas em termos de comércio, investimento, cultura e cooperação. As relações diplomáticas entre ambos têm sido estáveis e fortalecidas nos últimos anos. No ano de 2019, o Peru se tornou o segundo país sul-americano a aderir oficialmente à iniciativa chinesa Belt and Road Initiative, que é conhecido popularmente como a Rota da Seda, que visa melhorar as conexões comerciais e de infraestrutura entre a China e outros países do mundo. A China e o Peru têm trabalhado junto para promover o intercâmbio cultural. Em 2016, a exposição Tesouro do Peru foi realizada na China, apresentando a cultura e a história do Peru para o público chinês. Além disso, a China e o Peru têm promovido programas de intercâmbio acadêmico e cultural entre jovens dos países. Bom, sobre a relação econômica, o comércio bilateral entre a China e o Peru tem aumentado significativamente nos últimos anos. Em 2006, as exportações chinesas para o Peru foram de 1 bilhão e as importações foram cerca de 2,9 bilhões de dólares. Em 2020, as exportações chinesas para o Peru totalizaram cerca de 8,8 bilhões. Já as importações foram cerca de 14,7 bilhões, o que mostra um aumento significativo em relação a 2006. A China tem investido em vários setores estratégicos no Peru, como infraestrutura, energia, mineração, telecomunicação e transporte. Exemplo disso é a China National Petroleum Corporation, que assinou um acordo com a Peru para investir 2 bilhões em um projeto de refinaria no Peru. Além da China Railway Engineering Corporation, que está construindo uma linha ferroviária de alta velocidade que deve ser concluída em 2025. No setor de mineração, empresas chinesas como a MMG Ltd e a Chimalco têm investido bilhões de dólares em operações de mineração no Peru, segundo dados do Ministério do Comércio da China. O investimento acumulado da China no Peru ultrapassou 25 bilhões até 2020. As principais exportações que o Peru exporta, são, em sua grande parte, minérios brutos.
A grande parte desse minério que é exportado é o cobre, zinco, chumbo e prata. O cobre é a principal mercadoria de exportação do Peru para a China. Em 2020, o valor de exportações de cobre para o Peru foi cerca de 9,9 bilhões, representando cerca de 80% do total das exportações peruanas de cobre. O minério de ferro também é uma importante exportação do Peru para a China. Em 2020, o valor das exportações de minério de ferro para do Peru para a China foi cerca de 1,1 bilhão, representando cerca de 68% do total das exportações peruanas de minério de ferro. Zinco. O zinco é outra mercadoria exportada do Peru para a China. Em 2020, o valor das exportações de zinco do Peru para a China foi cerca de 596 milhões, representando cerca de 24% do total das exportações peruanas de zinco. Outros minérios e metais também são exportados, porém em uma quantidade menor, como ouro, prata e chumbo. Aqui vale ressaltar a questão da soja, que eu achei até interessante essa parte, porque quando a gente analisa o contexto assim, geral, sempre a soja é um produto agrícola que é exportado em grande quantidade para a China, que a China recentemente adquiriu um gosto por proteína e acaba exportando esse material agrícola para não produzir em seu território, porque isso gera um grande consumo de água e outras questões ambientais. Porém, o Peru, recentemente, ela não tem exportado soja para a China. Isso ocorre porque o Peru, na verdade, ele virou um importador líquido de soja e não produz grande quantidade dessas commodities no momento. Do outro lado da balança tem a questão das importações. Em sua grande maioria são eletrônicos. De acordo com a Custom Info, uma empresa que fornece informações de comércio exterior, a exportação do Peru da China em produtos eletrônicos como telefones, celulares, computadores e TV cresceram cerca de 500% entre 2005 e 2019. Em 2020, as exportações de produtos eletrônicos do Peru para a China atingiram cerca de 2,4 bilhões em dólares, de acordo com o Banco Central do Peru. Maquinários e equipamentos de transporte também são um dos produtos que são importados. As exportações do Peru para a China em maquinário e equipamento de transporte cresceram cerca de 171% entre 2007 e 2017. Em 2020, esses produtos representaram cerca de 2,7 bilhões em importações. Também tem os produtos químicos, que o Peru acaba importando da China, né, como plásticos, produtos farmacêuticos, que cresceu consideravelmente nos últimos anos. Em 2020, esses produtos representaram cerca de 1,7 bilhões em importações. Testes e vestuários. As importações do Peru da China em testes de vestuário cresceram cerca de 200% entre 2015 e 2019. De acordo com a Custom Info, em 2020, esse produto representa cerca de 1,2 bilhões em importações do Peru da China. Também, por outro lado, tem o investimento de empresas chinesas no Peru, que sempre segue aquele modelo de comparação já dito inicialmente, 1 mais 3 mais 6. E com isso, a China acaba investindo em áreas estratégicas, tanto na questão de importação quanto na questão de exportação. No meio dessas empresas chinesas, nós temos a Xilmao, que é uma empresa de mineração chinesa, que é uma das principais investidoras no setor de mineração no Peru, tendo adquirido a mineradora peruana Tomorocho em 2007 por 3,5 bilhões. Desde então, a Xilmao tem investido na expansão da mina, que produz principalmente cobre. A State Grid, maior empresa de energia elétrica da China, adquiriu participação em várias empresas peruanas de energia elétrica, incluindo a Rede de Energia del Peru, a Consórcio Transmataro e a empresa de Generation Elétrica de Arequipa, entre outras. No setor de tecnologia e telecomunicação, nós temos a famosa Huawei, né? Que é uma empresa de tecnologia chinesa que tem investido no setor de telecomunicação entre o período de 2005 e 2020. A empresa fechou um acordo recentemente com o Peru para fazer instalação de rede de 5G no país. Temos também a China Hongbo Engine Company,
que é uma empresa de construção e engenharia chinesa, né, que tem investido em projetos de infraestrutura no Peru, incluindo a construção do novo porto de Chamacay, perto de Lima. Tem também a Minmetal. A Minmetal, outra empresa de mineração chinesa, adquiriu a mineradora peruana Las Bambas em 2014 por 5,85 bilhões. A mina produz principalmente cobre e é uma das maiores do mundo. É possível inserir a China na concepção leninista de imperialismo, que consideramos a mais adequada para explicar a principal expansão do capitalismo moderno. A atuação da China no Peru acaba gerando uma questão de dependência. O Peru acaba não desenvolvendo a sua indústria para produzir materiais complexos e tecnológicos que requer uma indústria forte e, consequentemente, o Peru foca suas importações em materiais brutos e simples, como minerais, como foi dito agora há pouco. E essa dependência não vai só em importações de matérias agrícolas e cobres e minerais. Consequentemente, o Peru acaba exportando engenharia chinesa, porque em solo nacional, né, no caso no Peru, eles não têm tecnologia ou investimento necessário para que se produza tal ação no país. Obrigado, Rafael, pela exposição. Agora nós vamos encerrar a nossa viagem pela América do Sul com o caso específico do Chile. Esse meu plano de trabalho, ele contempla o mesmo objeto dos meus colegas e eu vou tratar aqui brevemente de um panorama comercial, econômico e comercial, dos investimentos, do comércio bilateral e também das relações diplomáticas. E depois eu vou comentar um pouquinho, porque o caso do Chile ele é muito importante para o caso sul-americano. Tá? Bom, falando de comércio bilateral, nesse cenário da China com o Chile, a gente tem aí uma tendência geral que continua acontecendo, do aumento das exportações da China para a América do Sul. Só nesse período de 2015 a 2020 foram 500 bilhões de dólares que a China exportou para a América do Sul. Né? E lembrando que no período anterior, de 2005 a 2020, né? Cobrindo um pouquinho antes, 2005 a 2010, melhor dizendo, era somente 210 bilhões, então foi um crescimento muito significativo do comércio bilateral da China com os países da América do Sul, e o Chile acompanha essa tendência de modo muito, muito significativo. Então, observando, nesse caso, as exportações cresceram, as exportações somaram, nesse período, 263 bilhões, e eu destaco que o Chile exporta muito cobre para a China. Mais de 70% de tudo que o Chile manda para eles é cobre refinado, minério de cobre, que é um material essencial tanto para circuitos elétricos, para instalações elétricas e outras finalidades industriais. Então, assim, só nesse período de cobre, que é o principal produto que o Chile manda para eles, foram 188 bilhões nesse período de 2005 a 2020, os valores todos somados, tá? E as importações também tiveram um número significativo, mas não tanto quanto as exportações. Nesse caso, foram 181 bilhões entre 2005 e 2020, e a pauta é muito diversificada, muito. São vários produtos, de máquina e aparelho de transmissão, a roupa, a brinquedo, é uma pauta muito grande. Porém, o destaque é que o que o Chile mais compra são equipamentos de transmissão, telas de vídeo, computadores, celulares, carros, veículos de transporte também, mas carros principalmente, e, claro, e produtos químicos também. O Chile compra da China. Então, assim, você tem uma pauta de importação muito diversificada, de produtos com uma complexidade econômica e produtiva muito grande, que os países que estão exportando matérias-primas para a China têm que tentar compensar essa diferença, produzindo em larga escala, superexplorando ainda mais o trabalho e diminuindo o custo da produção. Então, isso é uma questão muito importante, porque a China está comprando matéria-prima para a sua produção industrial e exportando produtos industrializados aos países latino-americanos, no caso aqui o Chile, tá?
E uma outra coisa muito importante é a participação percentual da China nessas operações. Olhando as exportações, no caso específico do Chile, a gente tem que ela cresceu de 11% em 2005, então 11% de tudo que o Chile mandava para fora era para a China, especificamente, e em 2020 chegou a 38%, então mais do que triplicou em 15 anos. No caso das importações, também houve um crescimento muito significativo, saiu de 9% em 2005 para 27% em 2020, então também triplicou. Então, o Chile, nessa relação comercial, é uma relação muito desenvolvida e vem crescendo, na verdade, ao longo do tempo. Tá? E é importante destacar que a China estava muito lá nos primeiros anos, na primeira década do ano 2000, 2005, 2010, ela estava ainda muito atrás de Estados Unidos, de Brasil e Argentina, que são parceiros do Chile, parceiros comerciais do Chile por ocasião do Mercosul, e ela já ultrapassou todo mundo, ultrapassou Estados Unidos, ultrapassou Brasil, Argentina, União Europeia, Coreia do Sul. Então ela hoje, no caso específico do Chile, ela é o primeiro país de exportação e importação. Ela é o principal parceiro econômico do Chile hoje e um dos principais exportadores de capital para o Chile. Nesse segmento ela ainda está competindo com Estados Unidos, Japão e Canadá, mas fica aí entre terceiro e quarto. Então assim, a gente tem esse panorama de relações comerciais bilaterais muito significativas, é o principal meio pelo qual a China entra e se relaciona com os países latino-americanos e sul-americanos também, mas também em relação aos investimentos. E no caso do Chile, tem muitos investimentos a partir de 2012 e 2013, eu só vou destacar alguns. E chamar atenção para que esses investimentos podem acontecer por fusão e aquisição. Eles compram empresas estrangeiras no solo chileno ou empresas chilenas, sejam elas privadas ou estatais. Eles fazem joint ventures, que são uma espécie de associação temporária com alguma empresa, seja empresa do próprio país ou estrangeira, devido a algum projeto, ou eles fazem projetos novos também. Então tem essas várias modalidades de investimento, sendo que, a depender do projeto, pode ser uma fusão e aquisição para fazer um projeto novo, quanto pode ser uma fusão e aquisição para tocar um projeto que já existe, ou pode ser simplesmente uma empresa vem e construir tudo do zero. Então esse é o panorama, não só do caso específico do Chile, mas dos outros países. Mas eu estou destacando do Chile porque dos países latino-americanos e sul-americanos é o que tem mais relação com a China do ponto de vista de profundidade, de organização e de política. Então isso ajuda muito, tanto no processo de pesquisa, quanto no próprio processo de acompanhamento desses investimentos, porque o Estado tem muita dificuldade de captar investimento privado. Então, no Chile a gente tem isso muito determinado. Então, eu quero trazer só alguns exemplos. A gente tem a State Grid, que é uma estatal da área de energia da China, que investiu 3 bilhões em 2021, comprando a Companhia General de Eletricidade de Chile, por 3 bilhões, comprou uma empresa chilena de energia e transmissão elétrica por 3 bilhões, 96% da empresa. A empresa agora passa a ser, ela existe, só que está sob controle dessa estatal chinesa, State Grid. E no ano anterior, 2020, ela adquiriu outra empresa chilena, a Tilquinta Energia, que também atua no setor elétrico de distribuição de energia, redes de transmissão, comprou por 2,2 bilhões e comprou todas as ações dessa empresa que pertencia a uma empresa canadense, tá? Isso, exemplificando o processo que eu falei de que a China compra empresas de outros países no Chile ou empresas do próprio país também. A gente tem na área mineral o investimento da BID, que ela venceu uma licitação para a exploração de lítio, 400 mil toneladas de lítio, equivalente a 2% de toda a reserva de lítio do Chile. Ela foi uma das vencedoras dessa licitação valorada em 100 milhões de dólares. A BID, para quem não sabe, é a empresa que vai fazer o VLT aqui, o monotrilho, e vai trazer uma fábrica para Camaçari. É uma empresa voltada para segmento automotivo elétrico, mas também desenvolve baterias, desenvolve placas solares, enfim, todo o mercado de energia solar e energia limpa é deles. E, inclusive, tem ônibus da BID que faz parte da frota de transporte público de Santiago também. A gente tem outra empresa chinesa importante da área de mineração, que é a Tianqi Lithium, que é uma empresa pública chinesa que comprou 24% da SQM, Sociedade Química e Mineira de Chile, que é uma empresa
chilena estatal de mineração, comprou por 4 bilhões de dólares. E a gente tem também investimentos na área de infraestrutura, por exemplo, a China Railway Construction Corporation, CRCC, ela vai construir um hospital na região de Coquimbo, que é próximo de Santiago, por 203 bilhões de reais. Ela também foi a primeira empresa chinesa a fazer uma parceria público-privada para fazer um processo de revitalização de um trecho de uma rodovia, que é a rodovia 5 Sul, lá também no Chile, e ganhou um prazo de concessão de 32 anos. Então ela vai revitalizar a rodovia e lucrar com o pedágio, com outras formas por 32 anos. Tá? A gente tem uma outra empresa também muito importante, que é a Huawei, aí já na área de tecnologias da informação, na área de inovação tecnológica. Eles instalaram em 2019 um data center, ou seja, um centro de dados para transmissão de dados, de informações, armazenamento de dados em nuvem, no valor de 100 milhões, e ela também está envolvida, ainda não assim diretamente, explicitamente, mas está envolvida na instalação da rede 5G no Chile, porque uma das empresas que ganhou a licitação compra equipamentos da Huawei. Então a gente tem basicamente empresas que investem na área mineral por conta do lítio, do cobre, investem na área tecnológica em relação aqui no caso do 5G e também em relação à área de infraestrutura e construção civil, construção de hospitais, rodovias, etc. Então esse é um breve panorama rapidinho dos investimentos chineses no Chile. Agora sim, passando para as relações diplomáticas, elas têm um papel fundamental nesse processo, porque ao longo dos últimos 15 anos, essas relações se aprofundaram significativamente e promoveu não só a expansão dos capitais, a expansão da entrada, facilitou a entrada dos capitais chineses no Chile, como intensificou o comércio bilateral e também estabeleceu pontes diplomáticas muito profundas entre os dois países. Então a gente acompanha aí entre 2000 e 2010, que cobre o período do governo de Ricardo Lagos, do Partido Socialista, e de Michelle Bachelet, o primeiro governo dela também, do Partido Socialista. A gente acompanha o crescimento, primeiro, o Chile apoiando a entrada da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio, a assinatura de um tratado de livre comércio entre o Chile e a China, isso é um fato muito importante, né, que desenvolveu não só o comércio bilateral, aprofundou o comércio, mas também os investimentos. Né, já depois, entre 2010 e 2015, aí já cobrindo o final do primeiro governo de Michelle Bachelet, do Partido Socialista, e o primeiro mandato de Sebastião Pinheira, que é o presidente ele não se candidatou por nenhum partido, mas tem apoio da direita lá. A gente teve a atualização do Tratado de Livre Comércio assinado em 2005, a gente teve acordo de cooperação, por exemplo, entre o Ministério das Telecomunicações e a Huawei, para transmissão de tecnologia, modernização das redes de internet lá, né? A gente teve reunião na China de empresários da própria China, de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da China lá, se reuniram com autoridades chilenas para tratar justamente dessa relação dos investimentos, novas oportunidades de mercado também. E já agora, mais recentemente, entre 2015 e 2020, cobrindo o segundo mandato de Michelle Bachelet, do Partido Socialista, e o segundo mandato do Sebastião Pinheira, a gente já tem não só uma nova atualização do Tratado de Livre Comércio, porque todos os acordos que são assinados, eles são atualizados periodicamente, por conta de uma autonomia institucional que o Ministério das Relações Exteriores do Chile tem, e as suas subsecretarias também para atuar. Eles têm há uma política específica para lidar com os chineses, tá? E as relações diplomáticas foram elevadas à condição de associação estratégica integral. Isso é muito importante porque, primeiro, colocou novas diretrizes diplomáticas e econômicas nessa relação, promoveu a entrada do Chile no Banco Asiático de Infraestrutura e Desenvolvimento, né? E também estabeleceu um plano de ação conjunto entre os dois que previa não só mais investimentos chineses no Chile na área de serviços. A gente tem um aplicativo chinês que é o Didi, que é rival do Uber, atuando no Chile, né? E também, claro, cooperações na área agrícola também, que tinha havido um acordo anterior e precisaria ser atualizado, na área de transporte, telecomunicações, educação, ciência e outras. Então, o que é que a gente tem aqui do caso específico do Chile? Primeiro,
como nós vimos nos países sul-americanos, crescimento das relações econômicas e comerciais, principalmente comerciais, que é a primeira porta de entrada deles com os países da periferia. Segundo, que as relações de investimento são sempre em áreas estratégicas, área de mineração e de energia e de telecomunicações. E terceiro, que no caso das relações diplomáticas, o que a gente tem é que a gente tem um comportamento institucional das autoridades chilenas mais independente, porque há uma política continuada, independente se o governo é considerado assim, de esquerda ou direita, a política permanece. Tudo que é acordado anteriormente é revisto e é revisto e implementado. Então a gente tem aí uma trajetória de relações tanto econômicas e diplomáticas contínuas. E no caso do Chile é muito importante porque está em disputa assim mais aberta também com o Brasil, que é um dos principais países da América do Sul que a China tem em relação econômica. Então, assim, feito esse panorama do Chile e dos outros países, eu abro a questionamentos da plateia e depois a mais alguma fala que os colegas da mesa queriam fazer. A gente agradece já de antemão a atenção de todos e estamos abertos a questionamentos de vocês e complementos também que ficaram de fora. Bom, eu sou Jorge Almeida, sou coordenador do grupo de pesquisa, processo de economia e um dos organizadores dessas mesas que eu estou fazendo aqui junto com o programa de pós-graduação. Programa de pós-graduação em Ciência Política e Departamento de Ciência Política, nas mesas de hoje e amanhã. E na mesa de sexta-feira, junto também com outros dois grupos de pesquisa, o GEPOD, do pessoal de economia, e o Lab Mundo, do pessoal de relações internacionais. A primeira coisa que eu estou escrevendo aqui é para incentivar vocês a fazer perguntas e intervenções, tá certo? Eu acho que Jorge ali não foi enfático, assim, é importante vocês participarem, fazerem perguntas, levantar as dúvidas de vocês, ou opiniões diferentes daquelas que eles manifestaram aqui, agradecer a presença de vocês todos. A gente circulou aí, está circulando aí no destino, para quem quiser receber materiais e informativos do nosso tipo de pesquisa, particularmente sobre a China, certo? Então é um pouco isso aí mesmo que eu queria falar. Queria só os donos de casa, então pode parecer que é somente porque é pelo próprio grupo de pesquisa, mas realmente nós tivemos uma apresentação muito boa, parabéns. Acho que eles conseguiram cumprir bem aí, esse papel dessa pesquisa, como eles falaram aí, é inicial. No caso da Colômbia e do Chile, é uma pesquisa que já tem um pouco mais de um ano, e no caso da Bolívia e do Peru, uma pesquisa que só está terminando agora o primeiro semestre, uma pesquisa mais inicial, portanto, por isso que os dados da Bolívia e do Peru são mais limitados ainda do que aqueles que foram apresentados pelo Chile e pela Colômbia. Quem está fazendo, nós estamos procurando cobrir todos os países da América do Sul. Já temos pesquisadoras e pesquisadores cobrindo todos os países. Estamos apresentando hoje e amanhã 8 países, mas já apresentamos alguma coisa no ano passado e ainda tem algumas coisas que estão aí em andamento. País aqui, já começou a pesquisa do Uruguai, que era o último país que a gente não tinha ninguém cobrir. E amanhã nós vamos ter Guiana, Suriname, Paraguai e Equador. Nós queremos convidar você para voltar amanhã, para a mesa de amanhã. E depois de amanhã, que a gente tem uma mesa que vai fazer um debate mais abrangente sobre a questão da China, vai estar presente o Souza, que é autor do livro chamado Estado Capital na China, que é professor de Economia e de Relações Internacionais. Vai estar presente a professora Elza Crachete, também é pesquisadora sobre a China, particularmente sobre a China na Ásia e na África, e eu também na mesa, fazendo uma discussão mais abrangente, histórica, sobre a China, desde a Revolução de 49, o período onde Mao Tse Tung era a principal liderança, e a atual situação, onde a principal liderança era o Xi Jinping. Obrigado, professor, pelas considerações. Nós temos ainda uns 20 minutos, mais ou menos. Temos tempo para quem quiser perguntar alguma coisa, ou tem alguma curiosidade sobre o tema também. Nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Se não, a gente... tem alguém ali. Pois não. Seu nome, por favor. Rafael. A China tem alguma barreira
fiscal, militar, não sei, alguma... Você estava jogando a sua parte do Chile. Você estava falando que a China ela tem poder sobre o transporte, energia na maioria dos países, né? Você vê alguma barreira fiscal, alguma coisa para parar a China de crescer em algum momento? Bom, no caso específico do Chile, pelo que eu tenho de informação, não há muitas barreiras que visam impedir essa entrada de empresas chinesas em áreas mais estratégicas, até porque tanto o Tratado de Livre Comércio que foi assinado quanto outros acordos paralelos a esse, porque esse é um tratado geral, mas acoplado a ele vem outras coisas, já há um entendimento de que já há um entendimento muito simpático à entrada da China. Então, o que teria, eu assim, partindo do que eu tenho de estudo e informação, uma alternativa viável aí seria que o governo tratasse como uma área de segurança nacional e impedisse a entrada de capital estrangeiro nessas áreas de mineração e de energia. Mas como não há legislação, não há nenhum impedimento institucional e extra-institucional para isso, no caso do Chile, então eles vão acabar entrando, até porque o mercado de energia é muito essencial para as empresas chinesas, principalmente as estatais, e o caso da mineração também, porque toda a atividade industrial chinesa depende do cobre, depende do ferro, depende, sabe? Então, como não tem barreira institucional, não tem anteparos muito fortes, as empresas acabam entrando mesmo. Sobre a questão militar, assim, passando rapidamente, eles já estão muito próximos de ter uma igualdade assim, com os Estados Unidos. Eles têm investido muito na área militar, mais por questões geopolíticas lá do Mar do Sul da China, mas já tem relações militares mais próximas com a América Latina, mas isso ainda está muito embrionário, porque a relação deles com a América Latina é basicamente comércio, investimentos e relações diplomáticas, não é relação militar, porque a China não interfere na política interna dos países, não interfere nessas questões. Tá? Eles têm uma certa linha de pragmatismo político e econômico muito, muito claro. Né? Só para tentar completar um pouco a fala agora, que ao contrário, na verdade, o que acontece, como pelo menos a Bahia, que continua em pesquisa, a presença da China na Bahia, pesquisou e continua pesquisando. Acontece um movimento contrário, na verdade, nossas elites políticas vão atrás desses investimentos lá, né? Então, assim, ao invés de impedir, eles vão lá em busca desses investimentos. Então, acho que exato. No caso do Chile, nos outros países também devem acontecer, deve ter esse padrão muito próximo, mas no caso do Chile, por exemplo, várias vezes os embaixadores foram para a China apresentar oportunidades de investimento das empresas, inclusive no Chile já tem 3 bancos chineses, filiais de bancos chineses, justamente para auxiliar as empresas estatais e privadas a fazer o investimento, tá? Porque eles operam numa lógica do investimento no menor custo possível. Então, isso, exatamente. Então, assim, é uma relação muito profunda. Eles fazem investimento na moeda local abaixo da taxa de juros do país. Sim. Eles priorizam sempre as melhores condições possíveis. Eles funcionam com um pragmatismo financeiro total. Se as condições de investimento do país, seja por bancos de fomento ou outras instituições, forem melhores, eles vão optar por essas e não por financiamento chinês especificamente. Só em último caso, um caso assim, muito extraordinário, que o projeto dependa daquilo para se efetivar. A gente está vendo isso até agora aí na questão do VLT, por exemplo, um imbróglio assim, próximo, parecido com esse também. Eu tenho uma ressalva já para te deixar instigado para a mesa de amanhã, que vai falar também sobre Guiana. Na Guiana teve uma exceção pequena, assim, durante um período a Guiana, já adiantando o assunto, é muito próxima em sua relação diplomática com a China, já de longo prazo, né, desde 1972, mas teve um período de troca de governo em que houve algumas suspensões de contrato de madeireiras, principalmente envolvendo questões de degradação ambiental, né, coisas sensíveis à parte ambiental, que levaram a algumas discussões, e por causa dessas discussões
houve uma certa resistência em relação à inserção de algumas empresas chinesas na exploração desses recursos. Mas mesmo com essa resistência, né, foi contratos muito específicos. A grande maioria das empresas conseguiram expandir seu rol de atuação e atualmente no governo do PPP, né, lá da Guiana, continua a também estreitar os seus laços. Então é algo bem, digamos assim, é uma exceção dentro de toda uma relação diplomática e econômica de muito otimismo e de muita concordância em relação a algumas questões de trocas comerciais. É isso. Bom dia, gente. Parabenizar vocês pela apresentação, que esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas. A minha dúvida em relação a isso é se ela acabou de abordar até a minha dúvida, mas quando vocês fizeram a pesquisa, principalmente, sobretudo, os países que passam pela questão ambiental, que é a Amazônia, né? Peru, Colômbia, Bolívia, se existe existem barreiras, preocupações ao fazer esses acordos econômicos com a China, e até porque eu observei que tem muita exportação de metais, né? Como é que vocês conseguiram coletar dados assim nesse sentido? Como é que está isso, a conversa em relação às questões ambientais, né? Se tem algum bloqueio, impedimento, se dificulta, se está deixando correr solto, enfim, mais ou menos essa questão. Obrigado pelo questionamento. O Rafael quer falar um pouquinho sobre isso. A Beatriz também quer, sobre a Bolívia. Então, Rafael, depois a Beatriz. Falando especificamente no Peru, eu vi que existe um certo receio sobre essa atuação da China no país, nessa questão do meio ambiente. Porém, essa preocupação, ela vem dos especialistas e de algumas pessoas, no caso, população, que protestam com essa atuação. Porém, pelo governo, até o momento que eu colhi os dados, né, até o presente momento, não tem nenhuma preocupação dessas questões ambientais. Não tem nenhuma preocupação com essas relações ambientais. Se tem um conhecimento prévio que a extração de metais, zinco, ferro e etc., terá uma alteração no bioma da região. Mas, até o momento, assim, nenhum político se manifestou contrário a esse investimento e essa atuação da China no Peru. Em relação à Bolívia, quando você fala da Amazônia, eu ainda não encontrei nenhum dado que se refere a isso, mas essa extração do lítio, na verdade, ele tem dois lados, né? Porque tem a questão da exploração desse processo, mas ao mesmo tempo eles fazem uma divulgação tanto da questão da industrialização do lítio, como um crescimento econômico da Bolívia, mas também como o lítio sendo uma fonte mais renovável de energia e menos prejudicial ao meio ambiente. Então, mas ao mesmo tempo você está explorando uma salina, então daí fica uma coisa meio controvérsia. Até teve um pronunciamento de Evo Morales sobre essa questão, mas eu não cheguei muito mais a fundo disso. Eu vou complementar com uma informação recente do caso do Chile. Lembra que eu mencionei que a BID ganhou uma licitação para explorar uma das reservas de lítio do Chile por 400 milhões de dólares. Isso foi no finalzinho do governo de Sebastião Pinheira. O Gabriel Boric, quando ganhou, houve uma certa discussão dentro do governo por parte do presidente chileno que estaria querendo rever o acordo. Ao que tudo indica, ele tem uma certa resistência a essa entrada de capital estrangeiro em reservas minerais do Chile. No caso do cobre é um pouquinho mais complicado, mas no caso do lítio especificamente. Agora a questão é porque o modelo econômico, do jeito que ele é pensado, é sustentado, é muito difícil você ter entraves nesse sentido, a não ser que o próprio governo haja com isso. Agora, não é muito interessante porque o lucro
tanto das empresas quanto do próprio governo e das empresas da China também se sustentam nesse modelo econômico. Então, qualquer anteparo institucional que você for colocar, você vai ter custo. Você vai ter custo negativo para as empresas chinesas, você vai desestimulá-las a investir no país, né? Eu estou pensando aqui na lógica deles, porque eles pensam assim. Você vai, enfim, criar toda uma série de entraves que os governos nacionais, do ponto de vista das classes dirigentes, das elites empresariais, das elites políticas, não desejam isso. Ainda que você tenha outras frações de classe, vamos dizer, que pensam contrariamente, que estão no governo, mas quem está, do ponto de vista, exercendo o poder do núcleo de decisão do Estado, não tem isso em mente, entendeu? Ou pode até ter, mas se vê também institucionalmente impedido. Né? Os chineses, quando vão investir, eles olham absolutamente tudo, custo de produção, mercado para o que é produzido, tudo que eles fazem uma avaliação muito meticulosa. Só para dar um exemplo dessa questão que você falou da mineração aqui, a gente tem um mineroduto no norte de Minas que vai ser escoado pelo Porto Sul aqui em Ilhéus, num valor, acho que é 1 bilhão mais ou menos, esse mineroduto. Quem controla o mineroduto é uma subsidiária de uma mineradora chinesa. Se não me engano, é chinesa. Eu não lembro agora o nome, acho que é a Sul-Americana de Metais, mas ela pertence a uma empresa chinesa que eu não me recordo agora o nome, tá? Mas é isso. Eles vão explorar minério de ferro no norte de Minas e escoá-lo pelo Porto de Ilhéus, que inclusive, aqui já é um ponto de uma pesquisa que eu fiz na Bahia junto com a Andrea, que eles estão também participando tanto do Porto Sul, junto com a Abamin, que ganhou a licitação do Porto, quanto da FIOL também. Agora não está claro como é que eles vão, mas eles têm interesses diretos em área de mineração. Agora eles estão entrando muito na área de energia limpa, energia solar e tudo, mas eles também têm interesse muito grande em mineração, sobretudo. Então é muito difícil quando se tem um investimento muito grande, né, ter qualquer anteparo nesse sentido. Você pode ter mitigações, mas bloqueio é muito difícil. Essa foi uma coisa muito extrema. Tá? Rafael, você falou em modelo chinês de cooperação no 3.6, isso eu nunca ouvi falar isso. O modelo de cooperação 136, o número 3 se refere a motores, no caso, comércio, investimento e financiamento, e o número 6 são áreas prioritárias, que no caso são energias, recursos naturais, construção de infraestrutura, agricultura e manufatura. E quando a China ela participou dessa reunião na CELAC, que ela trouxe essa proposta, quando a gente vai analisar a sua atuação na América Latina e no Caribe, né, que eu me esqueci o nome, dos povos calimeiros, a gente vê que ela sempre segue esse padrão. Dificilmente a gente vê a China, ela não seguir nesse padrão, assim. Pode ser que tenha nos outros países da América do Sul, aí eu já não posso afirmar com certeza, mas sempre a gente vai ver a China atuando dessa forma, com investimento em área de mineração, energia, telecomunicação, e é um padrão assim que ela segue à risca, eu digo. Essa parte que você fala de investimento em produção de eletrônicos, por favor. Aí eu fiquei curiosa, né? Como é que é isso? É montagem? São peças que são montadas, fabricadas, ou é a montagem? Não entendi, referente à importação ou exportação? Não, eu entendi que você falou produção de eletrônicos, não entendi errado como você falou? Não, é importação. O Peru que está importando esses produtos da China. Com relação à soja, eu fiquei curiosa da soja, se tem alguma coisa a ver com questão mais geográfica mesmo, de solo, só para a gente depois dar uma... Não, exato. Essa relação da soja é uma questão que, para o Peru, foi mais interessante exportar a soja de países como o Brasil, que é um dos grandes importadores de soja para o Peru, né, e outros países da América Latina. Então, acredito que com isso eles acabam aproveitando a área para outras culturas, não dando foco só para a monocultura da soja, e com isso abre espaço para outras culturas e, consequentemente, acredito que, eu não sei se é essa a lógica, mas eu deduzi que, pela questão do grande consumo que a produção de soja exige, eles acharam mais viável
focar sua produção em outras culturas que não consumissem tanto água e com isso eles acabam exportando a soja de outros países e, consequentemente, aproveitando o espaço, tecnologia e tudo mais para outros produtos. E essa questão é meio que recente, foi nos últimos 2 ou 3 anos que o Peru começou a adotar esse posicionamento. Tem mais alguém? Alguém tinha aqui. Esse Rafael com a gente para toda a mesa. A gente viveu aí no governo Bolsonaro que, apesar de não ter rompido relações comerciais com a China, eles fizeram de ataques ao país e agora a gente tem o governo Lula, né? E apesar de não ter aí uma política externa nos marcos do liberalismo e do desenvolvimentista, aplica uma política externa diferente do que era o governo Bolsonaro. Vocês acham que esse novo governo tem alguma possibilidade de impactar positivamente ou negativamente nas relações da China com esses países, pensando inclusive na dinâmica do Brasil ter sido o país que a China mais investiu nos últimos anos? Vocês acham que tem um impacto, que esse novo governo Lula impacta de alguma forma nos investimentos da China nesses países? Eu vou comentar, mas eu não posso falar pela mesa toda. Então, se alguém quiser complementar, tudo bem, tá? Para a gente também não... Rapidinho. Inclusive que o governo Lula começa a se relacionar, optando por dialogar, né? O Lula viajar para países da América do Sul e não para Estados Unidos ou China, né? Então, saindo um pouco dessa dinâmica, dessa disputa entre imperialista e dialogando primeiramente com países da América do Sul, com as viagens para a Argentina e Uruguai. Bom, eu pelo que eu acompanhei e pelo que a gente tem trabalhado, realmente não houve uma alteração muito significativa, no caso do Brasil, das relações diplomáticas e muito menos econômicas, por uma questão simples. Pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Fernando Collor, pode ser eu lá, sentado lá. As relações não se dão por questões ideológicas ou questões políticas internas dos países. No caso chileno, você teve o governo de Sebastião Pinheira, que era mais à direita, e teve o governo de Michelle Bachelet, que era do Partido Socialista, um pouquinho mais à esquerda, mas a mesma política continuou. No caso brasileiro, a mesma coisa. A gente teve o governo Lula 1, Lula 2, Lula 3 agora, Bolsonaro, Temer, Dilma, e as coisas continuaram crescendo do ponto de vista do comércio bilateral, obviamente, por razões, né, da própria economia brasileira, mas você teve aprofundamento de relações diplomáticas, você teve os acordos que foram gestados anteriormente, o Ministério de Relações Exteriores de Bolsonaro os implementou, ainda que... Porque a gente tem que separar uma coisa, a gente tem que separar um pouquinho o que é a política institucional, né, o que é a política institucional propriamente dita, da questão ideológica, da disputa, porque isso, claro, no caso do governo Bolsonaro, isso realmente afetou as relações diplomáticas. Só que não a ponto de criar um problema muito severo e atrapalhar os investimentos das empresas chinesas aqui, no caso, né? Então, e no caso desse novo governo Lula, a tendência é que isso continue. Talvez agora pensando um pouquinho do Mercosul, né? Porque essas relações que a China vem tendo com os países sul-americanos, isso afeta diretamente o Mercosul. Então nós estamos acompanhando para ver como é que o Mercosul, enquanto bloco, vai tentar lidar com isso, né? Porque a gente tem que a China também está querendo entrar no Acordo Transpacífico, na TPP também, o Chile inclusive está apoiando a entrada deles. Então a nossa expectativa é para saber, porque ainda o governo Lula 13 ainda está começando, mas a gente tem pela bagagem que nós temos, as relações vão continuar crescendo, se desenvolvendo. Agora, o que vai ter terão algumas alterações de ordem mais de divulgação, podem haver modernização de acordos que foram assinados antes, né? O que tudo indica aponta para essa trajetória de continuidade, né? Tanto no caso brasileiro como no caso dos outros países também. Eles não interferem, eles não se pautam por questões ideológicas. Isso é uma política expressa da China. Então pode ser um governo ditatorial, como foi Pinochet no Chile. A China continuou com relações com o Pinochet, trocou o embaixador, mas manteve as relações. Tinha relação com Salvador Allende, na época de 70, que foi eleito pela Unidade Popular da esquerda mesmo, depois continuou tendo relação com o Pinochet. Tiveram alguns estremecimentos diplomáticos por razões óbvias,
mas no fundamental continuou as relações comerciais, econômicas e diplomáticas, sobretudo, porque eles não interferem no quadro interno dos países, né? Então, por essa questão toda, eu acho que deve caminhar por aí, mas como o governo ainda está começando ainda, a gente ainda não tem muito detalhe, né? Mas essa iniciativa do Lula ter visitado os países da América do Sul primeiro é um indicativo de que talvez o Mercosul ou o BRICS também, de alguma maneira, tendem a ter um papel mais proativo, né? Mas eu não sei realmente assim, precisar qual o impacto disso, né? No longo prazo a gente tem que ficar acompanhando. E como eu mencionei, o governo Bolsonaro falou um monte da China, disse aquelas coisas todas, aquele embaixador amalucado, o ministro das Relações Exteriores amalucado, dizendo coisas, aquilo ali foi jogo de cena, mise-en-scène, porque entre as cortinas os acordos continuam e a China depende também do Brasil de certa forma, né? Tem interesses mais severos do que querelas ideológicas e políticas, né? Então eu penso, talvez se a mesa quiser também complementar, mas a gente tem um entendimento que caminha por aí, né? Eu gostaria de ressaltar assim, que de forma negativa a relação diplomática que a China poderia ter, não só com o Brasil, como qualquer outro país da América Latina, seria se esse país em questão ele não reconhecesse a China, no caso a China popular, como a verdadeira China. Que o que a gente vê de modo geral na América Latina e no mundo mesmo da atuação da China, que a única exigência assim, expressa que a China faz não reconhecer a província de Taiwan como a verdadeira China, mas sim reconhecer a China popular como a verdadeira China. Então, se qualquer outro país, portanto, que xingue, agrida ou faça qualquer coisa de baixo escalão, portanto, que respeite essa única regra pessoal que a China exige, as relações comerciais vão continuar a mesma ou irão aumentar. Na verdade, eu concordo com as observações anteriores. Eu acho que também tem a questão do empresariado, né? Se Lula chegando agora ao poder, ainda está muito cedo para a gente emitir uma pesquisa embasada, né? Fazer um comentário embasado, porque faltam fatos históricos ainda para serem analisados, né? Pesquisas a partir disso. Tem uma tendência, né, de manter esse crescimento nas relações comerciais, diplomáticas. E acho que isso envolveria também uma resistência interna aqui no Brasil, né? Se com o governo atual existisse uma mudança nessa relação com a China, teria também satisfações de um grupo economicamente bem privilegiado, né? Então tem essa questão também diplomática interna de como o governo vai lidar com as articulações dos grupos brasileiros para além com a China. E é isso, é só o que eu tenho para acrescentar. No resto, eu concordo com o que já foi exposto. Bom, já são 12h07, 12h10. A gente vai. Tem mais algo? Se não tiver mais ninguém, eu queria falar. Tá. Tem André ainda. Então, A gente vai. Nós vamos abrir só rapidamente para os dois últimos comentários aqui e encerrar respeitando o horário do Congresso, né? Respeitando aí o trâmite institucional da universidade. Tá? De antemão, a gente já agradece mais uma vez a todo mundo que está aqui presente. Essa é uma discussão muito importante porque a universidade ainda não trata isso como deveria tratar, né? A UFBA ainda não estuda a China, a UFBA vive apartada do universo internacional, na minha avaliação. Então, essa é uma iniciativa nossa aqui de começar a trabalhar esses temas sobre a China, a relação da China com o Brasil e com a América Latina, tá? Eu vou ser bem objetiva, não só para tentar completar o questionamento do colega Dan Leve, de pensar assim, ele diz, a primeira viagem de Lula foi para o Mercosul. Aí eu fico pensando, né, assim, pensando nessa relação regional global, né, e como esses acordos regionais estão dentro dessa lógica de mercado, que atende à lógica de acumulação do capital, que esse fortalecimento regional pode muito bem, e acredito que deva, né, fortalecer a China, né? Então, assim, a gente tem que sempre fazer esse movimento dialético, né, esse movimento de ir e vir, e entender a natureza desses acordos regionais, que eles atendem a lógica do capital, potencializam as trocas
as trocas das empresas estrangeiras que estão localizadas em diversos países da América do Sul e que pode muito bem esse fortalecimento servir também para um fortalecimento da China. É isso. Até porque pode ter negociação com o bloco diretamente, com os países. Né? Só para fazer um fechamentozinho que vocês comentaram até agora, primeiro assim, voltando ao comercial, quem voltar amanhã e depois vai ter a oportunidade dessa discussão que a gente está fazendo de forma mais aprofundada. Né? Então, resistir com a presença de vocês amanhã e depois. Segundo assim, veja bem, o que é que nós temos de comum, que nós avaliamos na pesquisa que nós estamos fazendo, da presença, da relação da China com os países da América do Sul em geral. O que é que tem de padrão nisso? O que tem de padrão é uma relação na qual a China exerce um papel hoje que historicamente foi realizado por outros países dominantes da região. Os países aqui da América do Sul foram colônias da Espanha e de Portugal, principalmente, mas lá na Guiana, também da Inglaterra, da França e da Holanda, mas em geral Portugal e Espanha ficaram independentes politicamente. Continuaram dependentes principalmente do imperialismo inglês durante muitos anos. Depois veio o imperialismo dos Estados Unidos e ocupou esse espaço. Agora nós temos todas essas relações, como regra geral, eles mantiveram os países da América do Sul numa situação dependente, produtor de bens primários, produtos da agropecuária, do agronegócio, chamado hoje, da mineração, petróleo, etc., exporta isso e importa bens industrializados com alto valor tecnológico. Ao mesmo tempo, esses países exportavam capitais para dentro dos países da América do Sul. O que é exportação de capitais? Em vez de exportar mercadorias, exportam empresas, exportam dinheiro, exportam obras de construção. Era a Inglaterra que fazia, depois virou os outros, agora é a China. Então, a relação que a China passa a manter, especialmente dos 20 anos para cá, com a América do Sul, é mais ou menos o mesmo padrão que os outros faziam aqui. Exportar produtos industrializados de alto valor agregado, exportar bens primários, e exportar capitais, montar suas empresas aqui para produzir valor aqui, explorar a força de trabalho brasileira e levar as riquezas para a China. É a mesma, do ponto de vista econômico, não tem nenhuma diferença da relação que os outros países tiveram e têm aqui no Brasil. Certo? Hoje, porque os outros que eu falei muito contentes, Estados Unidos, Japão, os países europeus, Alemanha, etc. Então é isso. Nos últimos anos, quem mais investiu aqui na América do Sul foi a China. Quem mais então, portanto, a média que a gente pegou aqui, como regra geral na América do Sul, a China ou é o primeiro parceiro econômico dos países, ou é o segundo, ou quando não é o primeiro nem o segundo, tem mais relações econômicas, mais presença econômica do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mais atrás ainda. É um pouco essa relação que nós temos. Por que é que isso acontece? Porque a classe dominante da América do Sul, tanto a classe mesmo, burgueses, capitalistas da América do Sul, como as elites dominantes políticos que governam os países, eles já se acostumaram a uma situação que se chama de subordinação em relação aos capitais estrangeiros. O que muda é subordinado aqui. Então, por isso que nós temos hoje, inclusive, algumas situações de conflito entre interesses dos Estados Unidos e da China, e a China venceu. Certo? São coisas incríveis, né? Mas para vocês verem o que é esse tipo de relação, que é essencialmente uma relação capitalista, porque a leitura que a gente faz é que a China apesar de fazer e dizer que é um país de socialismo com as características chinesas, esse regime, esse modo de produção econômica é essencialmente capitalista. Do que ela exporta para fora são as relações que ela tem dentro, que são capitalistas. O que as empresas chinesas procuram fazer fora é explorar a força de trabalho, produzir valor e levar riquezas para elas, para a acumulação desse capital. E enriquecer uma burguesia da China. A China hoje é um país de altíssima desigualdade social. Resolveu o problema do povo que vivia abaixo da linha da pobreza, verdade, não existe miséria na China, não existe sem teto, morando pela rua, você não vê mendigo, etc. Mas a desigualdade continua grande. 1%
da população chinesa detém 30% da riqueza do país. A China tem mais de 500 ou 600 bilionários, é o segundo país que tem mais bilionários depois dos Estados Unidos. Tendente a ultrapassar, por conta dessas relações. Então isso se reproduz nas relações que esses países têm. Então você vê, por exemplo, para fechar aqui, né, essa questão que foi colocada sobre o Brasil e tal. Bolsonaro, anti-chinês, com aquele discurso do comunismo, totalmente anti-chinês, discurso ideológico, certo? Totalmente delirante em relação a isso. O ministro das Relações Exteriores aqui, o Ernesto Araújo, a mesma coisa. Aquelas coisas horríveis que viram aí, né? O vírus chinês, o chip que introduziu o comunismo nas pessoas, certo? A vacina que introduziu, essas coisas absurdas. Com tudo isso, Bolsonaro se encontrou mais com Xi Jinping do que com Trump, e não se encontrou com o Biden nenhuma vez. Tá certo? Os Estados Unidos fez uma pressão enorme para que o Brasil e outros países bloqueassem a presença da Huawei na internet. Talvez a pergunta que você tenha feito assim, a China investe não é na produção de muito eletroeletrônico do país, mas ela está investindo na infraestrutura de telecomunicações dos países. Né? Então, por exemplo, no Brasil, o maior fornecedor de infraestrutura da internet é a China, que é essa empresa Huawei. Certo? A Huawei foi banida dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da Austrália, são os países mais alinhados dos Estados Unidos, sob pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionou durante o governo Bolsonaro, que era um governo pró-Estados Unidos, na época de Trump, depois, para que o Brasil não aceitasse a entrada da Huawei. Depois o Brasil aceitou a entrada da Huawei. Certo? A Anatel aceitou, teve a edital, proibiu e está aí a Huawei fornecendo. Por que isso? Porque os grandes capitalistas brasileiros, do agronegócio, da mineração, da área de telecomunicações, porque as grandes empresas de telecomunicações do Brasil que contratam a Huawei, quais são? Claro, Vivo, TIM, todas estrangeiras, são todas multinacionais. Certo? Elas preferem que seja a Huawei da China, porque eles avaliam que tem mais custo em relação ao maior custo-benefício. E a Huawei está aí, apesar dos problemas todos. Então é isso que a gente queria chamar a atenção a isso, que isso acontece, e por isso é que não há mudança no fundamental quando mudam os governos. Sai um governo considerado de direita, de extrema direita, de centro-direita, de centro-esquerda. Todos eles têm, como regra geral, ampliado essas relações econômicas e comerciais. Então, durante o governo Bolsonaro, aumentou a relação de comércio do Brasil, a China multiplicou muito, aumentou o investimento. O ano passado, o último ano de 2021, porque 2022 os dados não estão totalmente consolidados, 2021 o Brasil foi o país do mundo que mais recebeu investimento chinês, no mundo todo. 2021 foi o Bolsonaro, com o discurso todo contra a China que ele fazia. Então isso é importante, isso que a gente coloca, chamar vocês para acompanhar aqui os próximos meses nossos. Nós vamos aprofundar mais isso. Bom, mais uma vez, só reiterando, a gente dá essa mesa por encerrada, respeitando os trâmites da Universidade Federal da Bahia. A gente agradece a organização do Congresso, agradecemos a monitoria também pelo suporte e também reforçamos o convite. Amanhã, às 10h30, temos a segunda mesa das relações da China com a América Latina. E na sexta-feira, também às 10h30, aqui no auditório Mastava da Faculdade de Arquitetura, a mesa que vai tratar dos desafios da China de Mao até Xi Jinping, uma discussão mais abrangente, e a gente já aqui reforça o convite para vocês estarem aqui. Tá? Bom congresso a todos e um bom dia para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença.